Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos um grande prazer de estar trazendo um amigo para bater um papo com a gente, o engenheiro Mário Vieira, e ele é diretor executivo da Habitat para a Humanidade. Mário, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente, trazer para o nosso telespectador um pouco de conhecimento dessa área, dessa coisa toda. Prazer é ver o Egídio, Paulo, obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder contar um pouco do trabalho que a gente faz e divulgar para outros públicos. É bom divulgar, né? Claro. O Paulinho não gosta muito, mas eu tenho uma pergunta que é básica para todos os programas. Para deixar você mais à vontade, que você é um cara meio tímido, assim, né, Paulo? Por que engenharia, Mário? O papai é engenheiro, o titio que mandou, como que foi a história? Dá conta pra nós. Não, meu pai não tinha nada a ver com a área de engenharia. Na verdade, foi o seguinte, eu estudava, naquela época ainda era primário e ginásio, né? E a escola que eu estudava não tinha o ensino médio, só tinha até o ginásio. Então, eu precisava mudar de escola. E aí, meus pais, pensando em que escola eu iria, surgiu a oportunidade, por que eu não ia para a Escola Técnica Federal de São Paulo, que era uma escola por estado. Isso eu estou falando nos anos 70, né? 75, 76. E aí, lá tinham vários cursos técnicos, eu sempre gostei da coisa mais técnica, né? E eu me encantava com maquete, na verdade. Daí que veio o meu interesse pela construção. E aí eu fiz técnico em edificações, completei o técnico em edificações, o salto para a engenharia foi natural e já vão 32 anos na profissão. Tá vendo? Todos os bons engenheiros, os melhores, fazem o técnico de edificações e depois fazem engenharia. Eu também fiz. É um passo, né? É um passo subsequente. E faz uma diferença grande. Não, você tem uma facilidade muito maior na graduação. Né? Eu acho, também falando um pouco da profissão, a quantidade de assuntos que nós temos que ver durante a faculdade é muito grande. Então, não dá para ver muito a fundo. No técnico, a gente tem mais, principalmente, coisas básicas. E aquela base fica para sempre. Fica para sempre. É que, na verdade, nós estudamos numa época que o curso de engenharia tinha uma carga horária muito maior do que hoje. Então, o nosso currículo era mais extenso, era mais... Né? Não é o seu caso, mas o Paulinho, quando fez faculdade, ele teve aula de régua de cálculo. Não só eu, você também, não fala não, porque... Não, eu já peguei o final, no colégio, na escola técnica eu tinha régua de cálculo, mas já tinha calculadora, não era aquela calculadora programável, né? Nada disso. Não, era aquela Tismac que o número era com lâmpada. E daí você foi para a área, formou engenheiro. E aí foram 19 anos trabalhando com construção pesada, basicamente com geotecnia, né? Então, contenção de encosta, estrada, túnel, metrô, esse tipo de obra pesada. Trabalhei 19 anos e aí resolvi que eu queria dar um tempo, pensar numa segunda oportunidade, um segundo trabalho que eu pudesse usar o conhecimento que eu já tinha, tanto de vida quanto profissional, numa outra área. E foi aí que eu fui para o terceiro setor, né? Legal. Mas a sua atividade profissional foi aqui em São Paulo? Foi, sempre aqui em São Paulo. A gente fiz obra no Brasil todo, né? Mas sempre estive baseado aqui em São Paulo. Interessante. O Mário, nesse terceiro setor, não era na área de tecnologia? No começo era de tecnologia, mas a tecnologia da informação. Computação. Na verdade, foi o seguinte, eu comecei como voluntário e depois de um tempo fui me envolvendo de uma tal maneira que o fundador da organização falou, por que você não vem trabalhar com a gente? E aí foram quase 10 anos. Mais 10 anos, um pouquinho. E depois disso, eu
tive a oportunidade, recebi um convite para ir voltar às origens e juntar a parte da minha formação como engenheiro civil com a parte do terceiro setor de ajudar as pessoas. Foi daí, então, que eu fui para o Habitat para a Humanidade. E aí faz 3 anos e meio. Voltou a engenharia de novo. Exatamente. Um outro nível, eu sou muito mais hoje um gestor, né, do que um engenheiro, mas com certeza, outro dia, nós temos no nosso corpo de funcionários, temos arquitetos, temos técnicos, inclusive 3 técnicos que estão estudando engenharia, e aí corrobora com isso que a gente estava falando da formação. Né? Outro dia eu fui com eles lá ensinar a fazer um selo na parede, porque tinha uma trinca e a gente tinha dúvida, eles tinham dúvida se a trinca estava aumentando ou não. Então vamos colocar um selinho, vamos acompanhar, vamos registrar a data. Então eu até gosto de fazer isso, porque me remete a esse passado aí de obra. E aí traz essa informação, né? Claro. Acaba até adicionando essa informação ao pessoal que está começando. Né? Exatamente. Para esclarecer quem está assistindo, Mário, a Habitat ela não é uma empresa. Não. A Habitat é uma organização totalmente sem fins de lucro, que foi criada há 40 anos nos Estados Unidos, com o objetivo de ajudar as pessoas a terem um local adequado para morar. Então, isso começou lá nos anos 70 e foi crescendo de uma maneira, porque é uma demanda. Hoje, no mundo, estima-se que tem mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em condições inadequadas. Precárias, né? Muito. O trabalho cresceu tanto, hoje a Habitat está em 70 países. Com trabalhos, assim, tem alguns países que não tem uma política de habitação. O Habitat para a Humanidade é que passa a ser a política de habitação. Países, por exemplo, aqui mesmo na América Latina, que a gente não tem notícia nenhuma, como Guatemala. Que notícia a gente sabe da Guatemala? Praticamente nada. O Habitat Guatemala no ano passado, já tinha atingido 75 mil casas completas. Fora banheiros, cozinhas, outras melhorias que instalações são feitas dentro da habitação que eles já tinham. O nosso foco, e aqui no Brasil nós já estamos há 25 anos, com um foco grande em casas completas, principalmente, e também montagem, reforma de telhados para coletar água para cisterna no Nordeste. Que hoje está muito em voga. Muito, né? E é muito necessário. Melhorias habitacionais. E aqui em São Paulo, ou nas regiões metropolitanas, onde construir é caro, terreno é difícil. O nosso foco aqui é a melhoria habitacional, é tratar o déficit qualitativo. Que a gente passa, é interessante, eu tenho amigos, engenheiros, inclusive, que não transitam nessa área, e falam, não, mas hoje não tem mais aquela favela de madeira, até tem. A grande maioria é toda de alvenaria, né? Então, não está resolvido o problema da moradia. Olha, só quem entra, como nós entramos no dia a dia dentro da casa das famílias, é que sabe qual é a dificuldade que eles têm, né? Então, o nosso foco aqui, em São Paulo, é eliminar ou diminuir o máximo possível essa precariedade que existe nas construções. Cada país vai adaptando o seu trabalho. Então, por exemplo, de uma maneira geral, o objetivo é eliminar esses pontos que afetam a saúde da família. Então, problema de ventilação, problema de iluminação, conforto térmico, infiltração, umidade, saneamento, e umidade que dá muito problema respiratório. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas casa que não tem um piso adequado, a mãe não deixa a criança engatinhar. A criança não engatinha, não se desenvolve tão bem. Tem tudo a ver, né? Em termos do habitat, com o conforto e a saúde, né? Exatamente. O desenvolvimento. A casa é a base de tudo. Sabe que tem até estudos, quando a criança não tem um lugar para ela estudar ou para guardar o material escolar, ela chega em casa, mesmo que ela receba o material da escola, né?
Ela chega com a mochila, põe em qualquer lugar. Se põe em qualquer lugar, não é importante. O fato de você ter um prego, às vezes, na parede, um gancho para pendurar a mochila e um lugar para a criança fazer a lição, faz toda a diferença no desenvolvimento dela. Então, o nosso objetivo é um pouco trabalhar com as famílias, identificando a precariedade e, inclusive, programando a obra, porque, às vezes, o recurso é limitado e ela não consegue fazer tudo, eliminar todos os problemas que tem na casa. Então, a gente ajuda a família a ela se programar e priorizar qual obra é mais importante, né? Então, na verdade, o projeto de vocês envolve um todo, né? A parte sociológica, psicológica, né? Educacional, saúde. Não é só o habitat. Não é só. O habitat é só o fechamento. O fechamento. Né? Mas as famílias se inscrevem no nosso programa. A partir daí, a gente faz um diagnóstico socioeconômico por meio de assistentes sociais e um diagnóstico técnico da casa da família, identificando essas precariedades. A gente imagina, inclusive, que no futuro a própria família vai poder fazer com o aplicativo esse diagnóstico para ela identificar. A gente brinca muito, às vezes que eu falo assim, a gente às vezes é procurado porque a família quer construir a churrasqueira na laje, que é ótimo, não tem nada contra a churrasqueira na laje. Tá certo. Mas às vezes a prioridade dela, às vezes é uma laje que não foi nem impermeabilizada ou não tem um telhado e a família mora com problema de infiltração o tempo todo. Então a gente, olha, antes de fazer a churrasqueira, vamos fazer um telhado, vamos fazer uma impermeabilização, vamos mudar o que tiver que ser mudado, né? Então... E é fácil essa aceitabilidade do pessoal, da família, em termos da atuação da Habitat? Aí, assim, olha, a gente podia fazer aqui vários programas contando as histórias que a gente encontra, porque tem uma coisa, quando você entra dentro da casa da pessoa, é muito pessoal, né? É muito próximo, então você acaba envolvendo com o dia a dia. Nós temos uma preocupação grande, por exemplo, em abrir janelas, porque os lugares às vezes não têm essas construções. Lembrando que nós estamos falando de habitação de interesse social. Famílias com renda de no máximo 3 salários mínimos, em comunidades, em assentamentos consolidados. Então, por exemplo, a gente não trabalha em área de risco, a gente não trabalha... Não, essas áreas ocupadas. A gente trabalha em um alinhamento muito grande com prefeituras e com o poder público em geral, para saber se vai ter uma intervenção. Se for ter uma intervenção ali, vão abrir uma avenida, vão remover aquelas famílias, vão construir um conjunto habitacional, a gente já não trabalha. Então, a gente trabalha em assentamentos consolidados. Então, só uma preocupação grande em abrir janela para ventilar e para iluminar. E teve uma discussão entre uma arquiteta nossa e uma moradora, que a arquiteta queria a janela numa parede, a moradora queria na outra, e queria uma e queria na outra, e não chegaram num acordo, e aí entra assistente social para saber o que aconteceu. Quando o assistente social, conversando com a mulher, descobriu que se ela colocasse a janela onde a arquiteta queria, por que ela não queria, a moradora não queria? Porque lá é o corredor onde passa o ex-marido dela. Então, se ela não queria nem ver o ex-marido, nem que o ex-marido visse o que ela faz na casa dela. Então, isso a gente entra nesses detalhes. E faz parte, né? Faz parte do contexto. Mário, vamos só fazer um breakzinho, fazer um pequeno comercial e já voltamos já, porque essa história é interessante. Aguarde, voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida.
Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como é habitual, eu vou fazer aquele lembrete a você, telespectador. Caso haja necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode ter para esse serviço que está contratando. E gostaria de lembrar você também, profissional que está assistindo, quando no preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou então mencione Cidade de Osasco. Você estará contribuindo para a nossa associação, que esse recurso fatalmente vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. Agora vamos retomar com o Mário aqui, porque, esse assunto está delicioso, né, cara? Não, essas coisas que trazem benfeitoria, benefício, isso me deixa, assim, muito... E que a gente, às vezes, não sabe, né? Não, a gente faz parte, o às vezes, engenheiro, do o dia, arquiteto aplica a técnica. Né? Você estava citando o caso da janela. Você está voltando a janela para o lado ideal, do conforto, da higienização e tal. Mas tinha esse particular, né? Então não pode, isso não pode ser... É um impedimento, pô. E a arquiteta provavelmente sugeriu aquele lado do cômodo por causa da insolação, do vento, para ter um melhor aproveitamento daquela abertura. Exatamente. Mas a mulher não queria ver o marido. Então não é só um problema técnico, é um problema técnico e social, que tem que ser. Mas isso para vocês deve ser mais ou menos normal, né? Toda. Problema tem a dar com pau. São casas, assim, nós trabalhamos aqui em São Paulo, na comunidade de Heliópolis, ali que é no começo da Anchieta, no Parque Bristol, que é atrás do zoológico também, Jardim São Savério, já trabalhamos em São Bernardo, na Zona Leste, no Vergueirinho. Os problemas são mais ou menos iguais. As precariedades são o problema na cobertura, ou o telhado mal feito, ou laje não impermeabilizada e sem telhado, umidade, falta de ventilação, falta de iluminação, ambiente sem uma janela, e às vezes sem uma janela por causa das construções em volta, e o adensamento mesmo do número de pessoas que vivem, né? Então, as saídas também, os técnicos que fazem esse trabalho, e essa aqui é uma discussão que a gente tem muito entre nós, entre engenheiros, arquitetos, técnicos, é que as escolas também não formam para esse tipo de... Principalmente as escolas de arquitetura. Não traz essa informação. Não traz essa informação. Então, ele tem que dar soluções, tem que achar, tem que tirar da cartola soluções, porque às vezes isso acontece... Nossa, o número de casos assim é infinitos. Uma casa, a primeira família constrói e abre a janela nessa parede. Depois vem o outro do lado, sobe um outro piso e fecha a parede. Então, é como se você abrisse a sua janela e tem uma parede colada. Às vezes deixam 10 centímetros, que às vezes é tão ruim quanto... Porque aí cai lixo, aí não tem como limpar, aí dá problema de rato, dá problema de umidade. Então, e aí tem que dar uma saída para isso. Ontem mesmo eu visitei uma casa lá em Heliópolis. A casa tem 2,20 metros, o terreno tem 2,20 metros de largura, e ela tem 5 pavimentos. Meu Deus. E imagina a escada. Escada é um outro grande problema, porque a escada é vista como uma perda de espaço. Então, se você faz a escada com um espelho adequado, com um piso adequado no degrau, é visto pelas famílias. Não, por que eu vou fazer uma escada assim? Você vai me tirar todo esse espaço daqui. Vou perder espaço. Então, vão fazendo escadas que às vezes não cabe. Normalmente, não cabe o pé inteiro no piso. Eu tenho que colocar, a pessoa tem que subir de lado. E essa senhora, uma senhora muito, muito simpática, depois teve uma oportunidade que tinha um cômodo de uma casa nos fundos que estava sendo vendido. Só um cômodo. E ela achou que era uma oportunidade, ela tinha o dinheiro, que era uma oportunidade de ampliar a casa dela, e ela comprou esse cômodo. Aí ela chamou o pedreiro
Quando ela chamou o pedreiro, ela descobriu que os pisos estavam desnivelados em mais de 1 metro. E aí, então, ela ficou quase 5 anos até a gente fazer a obra, que estamos acabando, ainda não acabou. Para entrar nesse cômodo, que era a cozinha dela, ela passava por um buraco de 1 metro para entrar no... Para poder ter acesso no outro cômodo. Então, é interessante isso, as pessoas acham que, porque é de alvenaria já está resolvido. Ou tem cinco pavimentos, sim. Imagina, isso está resolvido. Só a gente que convive com eles é que... porque aí, no caso, né, cada caso vai ser um caso, né? Você vai ter estudos particulares para cada uma das habitações. Exatamente. É a riqueza do trabalho. Por outro lado, é uma coisa do ponto de vista de negócio para as construtoras. Imagina, por exemplo, já tiveram iniciativas de tentar colocar na urbanização das favelas esse componente para já melhorar as casas. Agora, imagina para uma construtora que tem que fazer o trabalho com velocidade, porque senão ela não é viável para ela, né? Como é que ela vai atender todas essas demandas? Cada família, no nosso caso, cada família escolhe o acabamento que quer dentro de uma faixa de preço, logicamente, mas ela escolhe o acabamento, ela escolhe a cor da parede, tem que dar soluções individuais para cada um. Então, isso para uma construtora acaba sendo inviável, né? Do ponto de vista de negócio. Então, a gente tenta juntar as duas coisas, esse atendimento, entender qual é realmente a demanda dessa família e dar a melhor resposta técnica do ponto de vista possível, às vezes, ali do local. Tem soluções criativas, às vezes tem que só você abrir uma ventilação na parte de cima da casa, já melhora a questão de fazer temperatura. Fazer uma ventilação zenital, né? Exato. Então, você tem... Porque, às vezes, não tem mesmo, não dá para abrir. Já fizemos várias casas onde você só tem a porta de entrada, é a única ventilação. Mário, no caso aí, a Habitat, ela é contato com o morador ou com a construtora? Não. O que a gente faz, isso acho que é importante falar para os seus telespectadores, a gente gostaria, nós estamos, como eu já disse, há 25 anos no Brasil, nós temos escritórios espalhados aqui em São Paulo, em Recife, em Salvador, no estado de Tocantins, no Ceará, em Fortaleza, mas a gente sempre trabalha com a comunidade. Então, infelizmente, a gente não consegue atender a uma demanda aqui, outra demanda lá. O que a gente faz é identificar comunidades de maior necessidade e que tem uma liderança social também importante, uma organização social importante. Então, por exemplo, lá em Heliópolis tem o UNAS, que é a principal organização, eles têm creche, têm biblioteca. Então, a gente entra através de uma aliança, uma parceria com uma organização local. E aí a gente faz a divulgação na comunidade e as famílias começam a se inscrever e nós começamos esse processo. Numa outra ponta, nós buscamos recursos de investimento, recursos, às vezes, de doação, mas justamente para viabilizar essa operação. E é importante deixar claro que as famílias, a gente dimensiona tanto a obra. As obras estão em torno de hoje de 5 a 7 mil reais. Para esse tipo de obra, você às vezes não consegue fazer tudo na casa, mas já dá uma aliviada boa. Os pontos mais precários, os que afetam mais a questão da saúde e principalmente. Então, as famílias pagam o valor da reforma. A gente oferece a assistência técnica, que é o que faz, a gente acredita muito, é o que faz a diferença, porque também tem uma verdade, né? Essas casas foram construídas, essa que eu acabei de falar com vocês, tem 5 pisos, foram construídas lá sem qualquer orientação técnica. Isso. E continuam sendo construídas. Por isso que a gente acha a assistência técnica, ter um profissional, seja ele um técnico, seja ele um arquiteto, seja ele um engenheiro, que possa dar saídas, soluções para essa família, fazem toda a diferença. Que a maioria acha que
produto, né, engenheiro, arquiteto, é caro. Então, eles exatamente pegam um pedreiro... Isso é coisa para rico, a gente ouve muito isso. Outra coisa que a gente ouve, para quê? Isso é bastante interessante. Para que eu vou contratar um técnico? Não, para ele dar a solução. Não, mas eu não preciso. Nós fizemos vários grupos focais com moradores. Eles dizem que não precisa de assistência técnica porque a loja de material dava para ele. Explica tudo que eles precisam. Porque ele vai na loja de material, o vendedor fala, você vai levar o piso e a argamassa. E que o pedreiro dava a solução técnica. Aí só contando para vocês, a gente tem um arquivo enorme de fotos. Nossos relatórios são muito bons, porque a foto do antes, a foto do depois e o valor do custo da obra, porque conta... E um depoimento da família, que também tem um outro efeito, todo esse trabalho, que é a autoestima da família, que muda. Deve melhorar muito. Muda. Né? Outro dia eu tenho um caso que a gente publicou, até de pessoas que deixam de tomar remédio para depressão. E você sabe, tem aquela coisa, a casa às vezes está tão precária, que aí já não limpa, não arruma, e aí porque não limpa, não arruma, vai ficando cada vez pior. Uma coisa vai piorando a outra. Então, tem efeitos assim bastante grandes e importantes. Mas então a família, só complementando, a família paga de acordo com a sua capacidade, por isso o estudo socioeconômico, a avaliação socioeconômica que é feita antes da obra. Então, quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. E a gente acha que só você dá, por exemplo, acesso ao material, seja através de subsídio, seja através de financiamento, não resolve o problema, porque senão a gente vai perpetuar já existe uma quantidade enorme de projetos aí, mas ou uma quantidade também enorme de casas que estão em má condição. O que a gente deveria fazer é não deixar isso continuar. É que a necessidade frente, né? é muito maior do que o atendimento. Né? Exatamente. Então, a gente vê outros países onde a Habitat trabalha, onde você tem política pública para melhoria habitacional, tem subsídio, para contratar, por exemplo, as famílias falam que para comprar o material, ela compra, porque bem ou mal a loja financia o material. Agora, e para contratar a mão de obra? O pedreiro não financia. Acabou, tem que pagar. Acabou, tem que pagar. E às vezes paga antes e o pedreiro não termina o serviço. Olha, por que eu falei? Se precisar de histórias aqui, a gente faz uma série de programas só de história. Aqui. Mas eu acho, independente das histórias, eu acho que você vai ter que voltar. Tá bom. Porque tem algumas coisas que a gente gostaria de estar mostrando para o telespectador que fatalmente é surpresa para ele. Então, isso é muito bom para mostrar como que nós estamos vivendo atualmente. Okay. Agora, esse programa nosso já acabou. Ok. Estamos à disposição, porque acho que eu quero agradecer essa tua vinda para cá e deixar esse finalzinho para você fazer suas considerações. Não, olha só, eu acho que esse é um tema que tem que entrar na pauta, tanto na pauta do governo quanto na pauta da sociedade. Porque às vezes também a gente fala a moradia é só por conta do governo. Mas eu estou à disposição, queria agradecer o convite. E quem quiser conhecer mais do projeto, nosso site é o www.habitatbrasil.org.br. Lá tem todas as informações sobre o nosso trabalho, a rede que a gente faz parte. Tem um monte de fotos também, porque acho que aquilo que eu falei, às vezes a foto do antes e a foto do depois já conta tem algum uma grande telefone, parte. alguma coisa assim também, não? No site tem, porque depende da localidade, tudo é mais fácil pelo site. A informação já tem toda lá. Exatamente. Muito bom. Mário, muito obrigado. Paulinho, muito obrigado. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser.